Vamos na palavra de hoje? Então, o tema é esse, né? Por que precisamos de perdão? Deixa eu só abrir aqui o meu esboço, eu deixei ele em meu celular para me facilitar. Eu estou baseado no Salmo, né? Capítulo de número... Deixa eu achar aqui. Pode pôr aí. Salmo 32, versículo de número 1 ao 11. Eu não vou ler todo o Salmo de número 32, versículo 1 a 11. Mas vamos ler lá alguns versículos. Vai aparecer aí para você na tela, vai aparecer para mim. No Salmo de número 32, versículo 1, ele começa assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Vamos então falar sobre isso aqui um pouquinho. A Bíblia diz no livro de Salmos que bem-aventurado é o homem e a mulher que Deus perdoa os seus pecados. É muito importante a gente sempre estar em dia com o Senhor nosso Deus. É sempre importante estarmos bem com Deus. Não importa o que ontem passou, olhe para o agora, porque o ontem já fugiu do teu poder e da tua mão. Mas o agora, ele pode ser reprogramado, redefinido, para que o teu amanhã seja melhor e mais produtivo. No livro de Provérbios, lá no capítulo 20, no versículo de número 9, o sábio ele vai falar sobre essa importância de a pessoa ter o perdão de Deus sobre a sua vida. Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer, olha só o que ele diz: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado. Vamos ler de novo? Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Olha, quem é a pessoa, quem é o ser humano que pode se declarar, se dizer limpo por si só? Eu ouço muitas pessoas, lógico, que não são de Deus ainda, não conhecem a palavra de Deus, não servem ao Senhor, dizendo, mas eu sou uma boa pessoa. Olha, eu não minto, eu não roubo, eu não me prostituo. Eu conheço muitos homens que são excelentes maridos, conheço muitas mulheres que são excelentes esposas. Desculpa falar, mas às vezes essa pessoa tem um casamento até mais exemplar do que aquele que busca a palavra de Deus, busca o caminho de Deus. E existe muito conflito nas opiniões, porque algumas pessoas, por viverem uma certa retidão, por viverem uma vida um tanto, vamos dizer assim, certinha, elas acabam achando que não precisam do perdão, que elas não precisam do Senhor Jesus para as ajudar. Você já deve ter ouvido pessoas que dizem assim: ah, mas quem precisa é o bandido, é o que prostitui, é o que mente. Verdade, eles precisam muito, né? Na verdade, todos precisamos. Esses precisam ainda muito mais. Mas não é por isso que existe algum tipo de classe de pessoas, um grupo de pessoas que está isento de buscar Deus, de estar buscando o Senhor. Por que eu digo isso? Porque quem é a pessoa, quem é o homem, quem é a mulher que consegue viver uma vida completamente correta? Se a gente for olhar, ninguém. Daqui a pouco eu vou ler um texto de Romanos, ele é um pouquinho extenso, mas Romanos 3, a partir do versículo 9, vai nos ajudar muito. Ali o apóstolo Paulo, ele abre com clareza a necessidade que as pessoas têm, que eu tenho, que você tem, que todos dessa terra e os que nela pisarem haverão de ter, de buscar o perdão. Antes disso, deixa eu falar para você uma coisa: o perdão não é uma coisa tão difícil de se alcançar. Talvez o perdão do ser humano, talvez o perdão das pessoas, mas o perdão de Deus, ele está ali ao nosso dispor. Lógico, não devemos banalizar o perdão, não devemos banalizar a graça. Como disse Paulo, já que nós estamos debaixo da graça, vamos torná-la vã
pecando ainda mais? Não. Mas o perdão é simples. Se você buscar o Senhor, confessar os seus pecados e abandoná-los, a Bíblia diz que você alcançará perdão. Você alcançará a salvação de Deus para a sua vida. Agora, poucas são as pessoas que buscam esse perdão porque elas não se permitem serem confrontadas pela palavra de Deus. Alguns pegam lá 1 ou 2 pontos de qualidade e por trás desta qualidade se ocultam, se escondem. E ali eles se fiam sobre aquela justiça para que elas então vivam em paz com a sua mente. Mas não dá para viver em paz com a mente, sendo que a paz verdadeira não vem da mente, mas ela vem do coração. Jesus ensinou: se teu coração tem paz com Deus, você está livre de acusação, livre de condenação. Agora, se você deixa de lado esse lado de tratar o seu pecado, tratar o seu erro perante Deus, logo, logo ele irá cobrar o seu salário, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então todo pecado, seja ele oculto ou não, ele vai vir e com ele vai trazer uma pena, um prejuízo, alguma coisa que vai lhe prejudicar. Olha o que o escritor fala em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Palavras do Senhor Deus faladas pelos lábios do apóstolo Paulo. Pois que somos nós mais excelentes, somos melhores? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do quê? Do pecado. Volta aqui para mim, a gente vai lendo versículo a versículo e vamos comentando. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo ali: nós somos melhores do que alguém? Não, não somos melhores do que ninguém, Todos nós estamos debaixo do pecado, ou seja, somos sujeitos a pecar. A Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado está mentindo, ou melhor, está fazendo de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso. Então ele diz: todos nós estamos debaixo do pecado, ou seja, somos suscetíveis, somos pessoas que podem acabar caindo em iniquidade. No versículo 10 vai assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ainda que essa pessoa ela tenha um padrão moral, ela possa ter ali dentro da sua mente um senso do que é certo, do que é errado e andar por aquilo, mas é muito impossível que essa pessoa não caia em pecado. Até porque o pecado é uma força que domina a pessoa e ele faz com que a pessoa ela seja presa a ele. Olha o versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Aí entra aquelas pessoas que acham que não precisam de perdão. Tem aquelas pessoas que preferem se fiar no seu senso de justiça própria. Não, eu estou certo, errado estão as pessoas. Não, não é assim que funciona. Agora, como que uma pessoa pode cair em si? Como que uma pessoa pode ter o seu entendimento aberto? Aí que é o bonito. Só quando ela tem a palavra de Deus confrontando ela. Quando uma pessoa ouve, por isso que é tão difícil você pregar para alguém, por isso que é tão difícil alguém parar para ouvir. Por quê? Quando ela para ouvir a palavra, o entendimento dela se abre, a mente dela se abre, os olhos do entendimento são abertos. E naquele momento o Espírito de Deus vai trabalhando no coração da pessoa, amolecendo aquela dureza, tirando aquela rigidez. Olha o próximo versículo. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Lógico, parece até um exagero, Mas veja, ele está falando da visão de Deus, do ponto de vista de Deus. Todos se extraviaram, ou seja, se desviaram, foram para os seus caminhos e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, improdutivos para a obra de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus quer usar a vida daqueles que se entregam a Ele. Você que está aí me ouvindo e ainda não é um servo, uma serva de Deus. Isso aqui é uma palavra evangelística. O que é uma palavra evangelística? É uma palavra que está mostrando o plano da salvação para você. Versículo 13. A sua garganta
Olha, da pessoa que não buscou perdão. É um sepulcro aberto, está falando da sepultura, né? Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Ele está falando que veneno da cobra está na boca da pessoa. Por que isso? Porque não adianta, irmão. A Bíblia fala, se conhece uma árvore pelos seus frutos. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. Então, como que funciona? Quando nós estamos enraizados, em Cristo, o Senhor faz com que a gente produza frutos. Esses frutos são, pela palavra de Deus, as obras que nós fazemos. Tanto de caridade, de amor, perdão, tudo isso. Agora, quando não estamos em Cristo, nós vamos produzir daquilo em que estamos enraizados. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre o perigo dos agrotóxicos. O agrotóxico é um elemento usado para a produtividade da terra. Então, vamos dar um exemplo lá, uma plantação de abóbora. Ela, com agrotóxico, ela vai arrancar todas as ervas daninhas dali de perto, os bichos, as pestes, as larvas e assim por diante. Mas além de proteger aquele alimento, aquele fruto, ele também vai deixar um resquício que é a sua contaminação. A gente vê aí hoje em dia, nunca se ouviu falar tanto na história de doenças oncológicas, cancerígenas, de ordem do câncer. E vem dessa alimentação ruim, vem dessa alimentação pobre que nós temos, dessa dificuldade. Que nem o pessoal falava da banha do porco, mas quem comeu a fritura na banha do porco não morreu de colesterol alto. As pessoas estão morrendo de colesterol alto, por causa dos salgadinhos, dos processados, dos embutidos, e aí vai, Eu não vou entrar porque não é minha área, mas eu quero falar do fruto. O fruto, ele extrai da terra toda a vitamina que a terra tem. Mas se na terra há uma contaminação, aquela contaminação vai vir para dentro do fruto. Agora, olha só como que isso tem a ver conosco. Se vivermos no mundo e no mundo estivermos enraizados, tudo que é do mundo extrairemos. E nós vamos então soltar, liberar frutos de novo para o mundo. Tanto é que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim é o que sai. Aquilo que ele libera, de tudo que ele pegou, ele podia filtrar, mas às vezes ele não filtra, ele prefere devolver, e às vezes ele devolve mais violento, mais agressivo, mais nocivo do que ele recebeu. Uma coisa é o veneno no ar, outra coisa é ingerir o veneno. Olha só que coisa interessante. Uma coisa é a poluição, eu estou no ambiente poluído. Outra coisa é eu inalar, outra coisa é eu ingerir, injetar a poluição dentro de mim. Com certeza o agravo dela vai ser muito mais rápido do que a simples convivência ao meu redor. Pois bem, aonde eu quero chegar? A pessoa que ainda não buscou a Deus perfeitamente, conhecê-lo na palavra, essa pessoa invariavelmente irá trazer maus frutos para essa terra. Ela vai frutificar o mal. Ela não vai conseguir produzir coisas boas. Uma hora ou outra ela acerta, mas é a regra da vida, A gente não só erra, mas ela terá mais erros do que acertos. Vamos no próximo versículo? Já estamos quase caminhando para o final já. Versículo 14 falou, cuja boca está cheia de maldição e amargura. A pessoa que não recebeu o perdão divino, que não recebeu a Cristo, os lábios dela vão só falar de pragas e maldições e amargura. Olha o versículo 15 agora. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E aí eu vou parar nessa parte aqui agora. Essas pessoas que ainda não receberam a salvação, elas têm muita tendência a fazer o que é errado. Por que tem essa tendência? Porque o temor de Deus não está no coração dela. A Bíblia fala que o temor de Deus nos livra do mal, nos livraria do mal. Quando uma pessoa tem o temor de Deus dentro do coração dela, aquilo é um alerta
Aquilo lá é uma proteção contra todo o ataque do maligno. Por isso, precisamos permitir que Deus convença-nos dos nossos pecados, dos nossos erros, ouvindo a palavra, principalmente aquela que não é tão agradável como nós queríamos, e aí permitindo o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e fazer o que a gente chama de limpeza. Ele limpa, ele purifica, e esse Espírito, o Espírito Santo, quer te purificar. Dá para voltar lá no Salmo de número 32? A gente leu até o versículo qual? Não vai dar para lembrar, até o 3, né? Então vamos pular um pouquinho, vamos no 4, já que deu tempo aqui, ainda temos tempo, o relógio está nos ajudando. Ele diz assim, ó, olha o que diz o versículo de número 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Esse homem estava dizendo que ele necessitava muito do perdão. E olha como que ele se sentia, o humor dele se tornou em sequidão de estio. Ele sentia-se num lugar deserto. E ele sentia que a mão de Deus pesava sobre ele. A mão de Deus, às vezes, ela é confundida, né? Tem gente que pensa que o peso da mão de Deus é uma doença, é uma enfermidade. Não, a mão de Deus pesar é isso. Sabe a expressão pôr a mão na consciência? Essa expressão ela tem muito significado. Deus, quando ele põe a mão e a mão dele pesa, é a hora que vem conscientização na mente do homem. É a hora que as ideias se esclarecem, a mente se abre e Deus pode operar. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado. Olha que bonito aqui. E a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E o que ele dizia realmente aconteceu. Ele diz, eu vou confessar, eu vou falar, eu vou expor isso para fora. E sabe o que ele recebeu? A paz. E é isso, enquanto nós ficamos presos a um pecado, a uma coisa que fica, sabe, de dia e de noite martelando, de dia e de noite pesando na tua consciência, quando você confessa isso, há uma libertação. Eu digo que é a verdadeira libertação. Você que tem um vazio na alma, um peso no coração e tem coisas a serem confessadas, a serem ditas, não adianta ninguém orar por você repreendendo espírito mal, demônio, expulsar, não vai adiantar, porque a chave que abre essa prisão é o pedido de perdão. Então peça perdão, confesse, fale, vai doer? Vai. Como o missionário sempre fala, melhor ficar amarelo por 5 minutos do que vermelho a eternidade, né? Às vezes a gente fica ali meio sem graça, chateado, porque pedir perdão não é nada muito fácil, né? Quem já teve que pedir perdão sabe que o orgulho do nosso coração mexe, aquilo corrói, rói lá dentro da gente. Mas depois que você pede é uma coisa libertadora. Vamos para o versículo 6? Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Olha que interessante, ele fala, o que é santo? Quem que é santo? O que Deus santificou, quem Deus perdoou. Quando orar a Deus, Deus vai vir, ainda que a água esteja aqui, como que submergindo essa pessoa, quase que afogando, diz que não lhe chegarão. Não vai chegar. Temos que buscar Deus antes daquela água cobrir. Então não fique segurando orgulho, não fique segurando angústia no peito. Vai lá, resolve isso e seja livre para a glória de Deus. Aí, para a gente finalizar, o perdão deve ser pedido a 2 pessoas distintas. Como que funciona isso? Vamos falar da parte mais fácil. Primeiro, vamos falar da parte mais fácil. Se você pecou contra Deus, você tem que pedir perdão para quem? Para Deus. Exemplo, você não devolveu o dízimo. Para quem que você tem que pedir perdão? Lá para o pastor? Pastor, não devolvi o dízimo. Não. Isso é uma coisa tua e Deus. Então você vai lá e fala com Deus. Deus me perdoe, eu vou devolver, eu vou fazer direitinho, papapá. Então, o que você comete contra Deus, você tem que pedir perdão para Deus. Exemplo, você prometeu para Deus, Deus, se o Senhor abençoar, eu não vou mais fumar. Aí Deus abençoou e você fumou. Foi contra Deus, né? Exemplo, se você é um fumante,
Não adianta você pedir perdão para mim, a não ser que você jogou fumaça na minha cara, aí você tem que pedir perdão para mim. Mas se não, aí você tem que pedir perdão para Deus, porque você estava destruindo o templo do Espírito Santo. Você estava adoecendo aos poucos, matando aos poucos aquilo que Deus criou. Deu para entender? Eu acho que esse é o mais simples. Vamos para o mais difícil? Se você pecar contra o teu irmão, tua irmã, seus pais, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, contra quem quer que seja. Aí, a única maneira de conseguir perdão não é dobrando o joelho e falando: Deus, me perdoe porque eu falei mal de ciclano, fulano, beltrano. Não vai adiantar. Você me perdoe e falar assim, mas não perca seu tempo. Você não precisa nem fazer uma oração se você fizer isso aqui que eu vou falar. Errou com fulano? Pega, vai lá até a pessoa, encontrou a pessoa. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá você? Ah, eu tô bem. Então, eu tinha que te falar um negócio. Ah, que negócio? Então, eu andei falando mal de você por trás e isso me pesou o coração. Sério que você falou mal de mim? Ah, você também, hein? Não, mas eu queria que você me pedisse, eu queria te pedir perdão, você me perdoa? Ah, então tá bom, falou, tchau. É o teatro dos dedinhos. Essa foi boa. Aí, você não precisa nem chegar na igreja e falar: Deus, me perdoe porque eu falei mal da vizinha do vizinho. Não, já está perdoado. Se ele te perdoou, ele já te liberou, segundo a Bíblia. E se você pedir perdão e a pessoa não te perdoar, você ainda assim está liberado. Por quê, pastor? Porque agora é aquela pessoa que vai ter que tratar essa mágoa, esse ressentimento. Você já está livre para a glória de Deus. Por que precisamos do perdão? Porque o perdão é libertador. O perdão alivia a nossa alma e o nosso coração. Busque de Deus essa capacidade, essa habilidade. Que dom é o dom de perdoar e de buscar perdão? E esse dom vem de Deus. Ele primeiramente perdoou em Cristo Jesus, reconciliando com Ele. Veja como que o perdão não é tão fácil. Precisou o sacrifício de Jesus para nos perdoar. Mas mesmo assim, Ele o fez e nos perdoou. Que você receba essa bênção em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar por você que diz: pastor, eu queria muito o perdão de Deus na minha vida. Eu ainda não sou batizado, não sou batizada nas águas. Na verdade, eu ando até bem longe assim de Deus, tenho acompanhado por aqui, mas tenho estado longe. Você que um dia esteve perto e talvez hoje está longe, o que te impede de voltar? Nada, a não ser a sua própria consciência. Se você quiser voltar para os caminhos de Deus hoje, você pode voltar. Você pode e deve voltar. Vamos fazer essa oração então? Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti por todos que me ouviram, pessoas, meu Deus, que precisam do perdão, como eu também preciso, e que clamam a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e graça. Eu peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor apague, o Senhor anule todos os nossos pecados que pecamos contra Ti, por palavras, ações, intenções, omissões, ou até mesmo, meu Deus, inconsciente ou até conscientemente daquele erro, com consciência daquele ato. Mas eu peço, tenha misericórdia da alma e do espírito desta pessoa e livra ela, liberta ela agora, meu Pai. Em nome de Jesus, faz a obra redentora, resgata essa pessoa, meu Deus, daquele lugar de deserto, daquele poço de lama, do fundo do poço, traz essa pessoa, meu Deus, para a superfície outra vez. Essa pessoa que estava sendo afogada pelos seus pecados, estava sufocada pelos seus erros e delitos. Talvez essa pessoa sentia-se como que o banho para ela nunca adiantava. Ela lavava-se e nunca se sentiu limpa, porque essa limpeza é feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Meu Deus, eu vou abençoar a vida dessa pessoa agora, e eu digo a esse espírito maligno, acusador, de condenação, sai do coração desta pessoa. Eu estou te ordenando agora, essas vozes que falam na mente, no ouvido, no consciente, no subconsciente, que essa pessoa não vale nada, que para ela não tem jeito, que não há solução, que não há mais chance para ela na presença de Deus. Está amarrado você, demônio,
espírito opressor que diz que é o dono, o chefe, que vai destruir com a vida dessa pessoa, eu lhe ordeno, a ti eu mando e não peço, sai daí agora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor disse que nos fez ministros da reconciliação. Eu reconcilio essa pessoa contigo, essa que quer, meu Deus. Essa que estava apartada da tua presença, eu uno ela outra vez ao temor do teu nome, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. E você que assim crê, diga: obrigado, Jesus. Amém e graças a Deus.